Olá, tudo bem com você? Eu quero começar este vídeo lendo um texto muito importante aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que diz assim: O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, é um texto que deixa muito claro ali que na batalha entre Satanás e Cristo, o Cordeiro, a igreja dele, ele odeia especialmente aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que procuram ser fiéis às orientações dadas por Deus em sua palavra, especificamente a lei de Deus. Então não é de se estranhar que realmente o diabo esteja usando de seus ataques contra o povo de Deus, especialmente nesses últimos dias, sabendo ele que o tempo dele é curto. Então, algumas críticas recentes, mas que são recorrentes, são as seguintes: será que a Igreja Adventista está participando do movimento ecumênico? Teria ela aberto mão de seus ideais, daquilo que foi escrito por Ellen White tão claramente em seus livros? Será que a Igreja Adventista apoiou a Revolução Cubana, que tem oprimido ao longo de tantos anos pessoas, as torturado, feito tão grande mal àquele país, Cuba? Será que a Igreja participou disso? Bem, essas e outras acusações têm sido feitas contra a igreja, ao longo da história e, mais recentemente também, por pessoas desavisadas. É sobre isso que vou tratar neste vídeo. Sim, Satanás odeia a igreja, odeia o povo que procura guardar os mandamentos de Deus e ser fiel à sua palavra. E por isso, como não pode mudar as doutrinas, como não pode alterar as verdades bíblicas, ele tenta então anular a influência desse povo, dessa igreja que precisa pregar as 3 mensagens angélicas enquanto Jesus não vem. Muito bem, ele já usou no passado fariseus, usou saduceus, usou revolucionários zelotas, e hoje não é tão diferente ao ele usar fanáticos e liberais. Então, 2 extremos aí de um espectro, né, religioso, 2 extremos de uma escala, digamos assim, e ele vem usando então essas pessoas tentando, como eu disse, anular a influência, o poder, a missão dessa igreja. Recentemente, dissidentes da Igreja Adventista voltaram a atacar a igreja, acusando-a de fazer parte do movimento ecumênico, de fazer parte desse grande movimento que visa unir as igrejas em torno de um só interesse. Bem, eu vou indicar aqui, deixar na descrição do vídeo, 2 vídeos de meus amigos pastores Eleazar Domini e Gilberto Tais. Eles gravaram, explicaram muito bem esse assunto. Na verdade, se trata de 2 pastores que lá na Itália participaram de um encontro ecumênico, mas isso não faz com que toda a igreja, a sua liderança, a associação geral, as divisões do mundo, as divisões que são sedes regionais da Igreja Adventista, tenham apoiado esse tipo de coisa. Na verdade, algum tempo atrás já havia acontecido algo parecido, também na Itália, e a liderança da igreja naquele país, naquela divisão, na verdade, se manifestou dizendo que o que aquele pastor tinha feito não respondia, não estava alinhado com o que a igreja pensa e faz. Então, essa nota explicativa deixou muito claro esse detalhe. E agora, novamente, 2 aventureiros aí, fazendo algo por iniciativa própria, dão a impressão para alguns desavisados de que a Igreja Adventista estaria apostatando ou se unindo a movimentos ecumênicos. O fato é que os próprios sites, né, tem um site da União de Igrejas Mundial aí, está bem explicadinho ali no vídeo do pastor Eleazar. Nesse site há a lista das igrejas que aderem ao movimento e também há uma lista de igrejas que não fazem parte desse movimento. E o próprio site oficial do movimento ecumênico afirma, da União de Igrejas, afirma que a Igreja Adventista não faz parte desse esforço. Então, repito, o que algumas pessoas fazem de forma independente não pode ser usado como posição oficial da igreja. A posição oficial da igreja encontramos em seus livros, em seus regulamentos, no manual da igreja, e é adotado por toda a igreja, assim, em nível mundial, porque somos uma igreja mundial. Então é muito desonesto usar o que uma pessoa diz ou o que outra pessoa fez
para tentar assim caracterizar a posição de toda uma igreja. Imagine se um pastor dissesse assim: temos que ser todos feministas. Porque um pastor disse isso, quer dizer que toda a igreja adventista concorda com o movimento feminista? De forma alguma. Na verdade, há, inclusive, manifestações em sites oficiais, e agora, inclusive, no canal oficial da União Sul-Brasileira. Foi feita uma live recentemente ali, você pode encontrar no canal Adventistas Sul, aquilo que corresponde à posição da igreja com respeito a esse tema específico do feminismo. Então, o que alguns dizem por aí de forma desalinhada com a igreja não corresponde de forma alguma àquilo que a igreja pensa como organização. Então, realmente, repito, é muito desonesto afirmar que a igreja adventista agora está apoiando o ecumenismo, a igreja está fazendo isso, aquilo, com base no que, repito, algumas pessoas, de forma desalinhada, têm dito, feito por aí, em outros países, inclusive, né? Então, esse é um ponto. O outro é sobre a questão do suposto apoio que a igreja adventista teria dado à Revolução Cubana, Revolução Castrista lá em Cuba, uma vez que agora Cuba está em evidência por causa da toda essa revolução, do levante ali do povo, que não suportava mais a falta de liberdade, a falta de comida, a falta de muita coisa ali na ilha de Cuba. E então, Cuba entrou nos holofotes. E há muitas pessoas comentando a respeito do regime castrista, do regime comunista ali na ilha, e alguns mal intencionados também levantaram aí a ideia de que a Igreja Adventista teria apoiado a Revolução Comunista ali em Cuba. Eu quero compartilhar com você aqui a minha tela para mostrar alguns conteúdos que eu gostaria muito que você conhecesse, tivesse acesso a isso e percebesse que, na verdade, quem anda falando esse tipo de coisa, tentando mais uma vez denegrir o nome da igreja, veja, enquanto pessoas estão lá clamando por liberdade, pedindo orações e apoio, alguns se aproveitam do momento para mais uma vez atacar a igreja, criticar a igreja. Então, essa atitude, repito, ela parte sempre de extremos, né, de extremistas, ou vem dos ditos fanáticos, conservadoristas, né, ou então parte dos liberais, progressistas ou subversivos, como alguns os têm chamado. Não importa de onde vem, o problema é que o ataque acontece e ele frequentemente é injusto, né? É óbvio que a igreja tem seus problemas, tem suas lutas, porque nós fazemos parte da igreja, a cabeça é Cristo, mas o corpo é composto por pessoas falíveis, pessoas limitadas, então haverá problemas, mas no que diz respeito à doutrina, ao fato de ela ser aquela que é perseguida pelo dragão, isso é um fato, né? Isso aí não pode ser mudado, isso é bíblico. E repito, uma atitude bastante rasteira, pessoas se valerem de problemas irreais para tentar atacar a igreja, então, por coisas que ela não fez. E é o caso aqui também nessa questão da Revolução em Cuba. O meu amigo pastor Isaac Malheiros, que é doutor em teologia e professor lá no Instituto Adventista Paranaense, escreveu, a meu pedido, um longo estudo aqui, adventistas apoiaram a Revolução Cubana, e eu publiquei em meu blog outraleitura.com.br. É um documento, deixa eu mostrar para você aqui quantas referências históricas o pastor Isaac cita aqui nesse artigo. Está vendo aqui? São 62 referências, ok? Com as fontes, tudo direitinho ali para você pesquisar e ir atrás dos fatos como eles são na verdade. E aqui nesse artigo, que tem como subtítulo A Perseguição Religiosa em Cuba ou é apenas uma narrativa imperialista estadunidense? Esse texto analisa o tema a partir da Revolução Cubana até hoje. E, de fato, é um documento histórico muito importante esse texto aqui do pastor Isaac. Eu vou pedir que você, então, leia com atenção isso aqui para ter conhecimento dos fatos, né? Aqui mostra a escola Colégio de las Antillas. Aliás, eu vou publicar também em breve uma entrevista com outro pastor, um pastor que estudou nesse colégio, viveu nessa época aqui, portanto, é uma testemunha ocular da época. Hoje ele está aposentado, mora nos Estados Unidos e bondosamente ele me concedeu uma entrevista que eu quero publicar em breve aqui também para reforçar um pouco mais aquilo que já é sabido, que a Igreja Adventista não apoiou a Revolução Comunista, até porque no começo da história ali da Revolução ninguém sabia no que daria isso.
Fidel Castro não revelou os seus reais interesses e muita gente acabou pensando que seria simplesmente uma libertação do regime anterior, da ditadura de Fulgêncio, mas não foi o que aconteceu. E, inclusive, esse colégio aqui das Antilhas foi tomado da Igreja Adventista e seus dirigentes e professores foram expulsos, alguns até deportados, como foi o caso do diretor, que, por sinal, era brasileiro na época. Então, a igreja sofreu muito sob esse regime, foi perseguida. Aqui está o túmulo, né, de um dos pioneiros lá, que foi também vandalizado, destruído, né, pelos revolucionários. Houve prisões injustas, torturas praticadas contra adventistas pelo fato de simplesmente se recusarem a trabalhar aos sábados. Religiosos como Testemunhas de Jeová e outros também foram perseguidos nesse período. Aqui está uma foto de Che Guevara quando pediu abrigo e comida ali no Colégio de Las Antillas. Ele foi atendido como qualquer pessoa teria sido atendida, né, porque pediu ali comida, e também, como eu disse, ninguém sabia quais seriam os rumos que a Revolução tomaria a partir de então. Então, há muitos mal-entendidos explorados de forma indevida e injusta por algumas pessoas aí. Aqui está, então, uma das fotos, né, das ruínas do colégio. Infelizmente, hoje só sobraram ruínas. Essa foto foi feita pelo pastor Alberto Tim, quando visitou lá essas antigas instalações do colégio, que não restou mais nada, né? E aqui o doutor Isaac Malheiros vai demonstrando como adventistas foram enviados para campos de concentração, juntamente com outros presos políticos. Repito que o motivo que levou os adventistas à prisão era puramente perseguição religiosa, liberdade religiosa, que não mais existia ali na ilha, uma vez que o governo se torna, então, comunista, né? O pastor cuja entrevista eu vou publicar aqui em meu canal, conta que era praticado lá em Cuba mais ou menos aquilo que foi feito na União Soviética também no passado. Os professores, as professoras diziam para as crianças assim: peçam doces para Deus, fechem os olhos e peçam doces para Deus. Aí as crianças fechavam os olhos, crianças de 3, 4 anos, e pediam doces para Deus e não acontecia nada. Então, eles diziam assim: agora abram os olhos e peçam doces para Fidel Castro, e fechem novamente os olhos. As crianças fechavam os olhos, os professores silenciosamente colocavam doces sobre as carteiras, e assim diziam que Castro é que atendeu o pedido delas. E diziam que Deus não existe. Então, é o tipo de doutrinação que começava cedo lá nas escolas, né, no tempo do período ali comunista, castrista, e muito parecido com o que é praticado em outros regimes comunistas aí pelo mundo, né, tentando banir a fé da população. Aqui nessa matéria, o pastor Isaac conta a história do pastor Charles Vento. Outras histórias são contadas aqui também. Aqui nesse vídeo, eu gostaria que você assistisse Prisioneiros em Cuba e na União Soviética. O pastor Isaac fala também sobre esses pioneiros que foram presos. Não, na verdade, esse vídeo aqui é um vídeo que eu gravei com a minha esposa, e nós falamos aqui sobre 2 livros. O livro do pastor Mikhail Kulakov, pastor que foi preso, perseguido na Rússia comunista também, e o outro conta a história deste pastor aqui, pastor José Cortés, que tem um livro publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, Prisioneiro em Cuba, em que ele conta também alguns lances dessa perseguição que ele sofreu e da prisão injusta que ele mesmo foi preso injustamente ali no regime comunista em Cuba. E fala de algumas barbaridades também, de soldados soviéticos que tinham toda a liberdade para pegar o que quisessem, inclusive as mulheres cubanas, que eles muitas vezes estupravam, violentavam, com a anuência, obviamente, do governo revolucionário. Aqui, sim, nesse vídeo, o pastor Isaac Malheiros conta, então, histórias como a deste homem aqui, né? O irmão Humberto Nobre Alexander, que também foi preso injustamente, era um pregador adventista, foi preso injustamente, permaneceu mais de 20 anos na cadeia, sendo torturado por sua fé. Então, se a questão é o embargo econômico, daqui a pouquinho vou tocar de novo nesse assunto, né, promovido aí por Estados Unidos, o embargo não explica as crueldades, as perseguições religiosas, pessoas que eram enterradas deixando sua cabeça fora da terra para que o sol escaldante as machucasse, ferisse, né? Pessoas que eram mortas, fuziladas sumariamente, muitas vezes por motivos religiosos. Obviamente que isso não explica, né? Então aqui vem o texto, a sua conclusão, e logo após as referências eu coloquei aqui indicação de 3 vídeos, já estão disponíveis no meu canal. Neste aqui, Ore por Cuba Livre, minha esposa e eu falamos então sobre esses livros,
explicamos um pouco também a situação ali de Cuba, com base nas entrevistas que eu venho fazendo com pessoas de lá. É a velha expressão da moda, né? Lugar de fala. Eu deixei que cubanos, que irmãos adventistas cubanos, como é o caso aqui do irmão Abel, deste vídeo aqui, falassem sobre a situação de lá, por que fugiram de lá, o que está acontecendo lá e os perigos de um regime comunista quando se torna despótico e ditatorial. Então assista também este vídeo aqui do jovem Abel, um adventista que fugiu de Cuba, hoje mora em São Paulo, foi adotado por uma família adventista e está procurando aí ter uma nova vida com paz, liberdade e admirado por viver num país que agora lhe permite estudar, escolher o curso que vai seguir, ter liberdade, enfim. Algo que brasileiros não sabem o que é não ter, né? Porque vivemos num país que ainda goza de certa liberdade, especialmente liberdade religiosa. Esse aqui é um texto que foi publicado por um perfil, aliás, muito bom, indico a você, Adventismo Sólido. Tem no Instagram, tem no Facebook e no Twitter também. E eles publicaram recentemente lá um texto, eu vou ler para você aqui porque é bem curtinho e bem interessante, A Crise Cubana e as Mentes Embargadas. Comunistas de iPhone vivem de delírio, morar em Cuba não querem. Será que lá conseguiriam continuar construindo narrativas do alto de suas torres de marfim, ideológicas, e militando deliberadamente na internet como fazem aqui? E o texto diz assim: para pessoas alinhadas com as ideias defendidas pela ditadura cubana e que colocam a ideologia acima da empatia, a culpa pelo que está acontecendo ao povo da ilha é do tal embargo norte-americano. E não adianta cubanos do alto do seu lugar de fala dizerem que não é assim. Calem-se, cubanos oprimidos, e não atrapalhem nossa narrativa. Comunismo é bom, só foi mal aplicado em todos os países que seguiram a cartilha do manifesto. Só que não. Até a calamidade da saúde cubana é culpa do embargo, é o que se diz, né? Mas o engraçado, trágico na verdade, é que antes desta crise, Cuba era exemplo de cuidado com a Covid, mas agora não consegue importar seringas por culpa dos Estados Unidos. Como assim? Cria vacinas e não consegue produzir seringas para imunizar a população? Onde esteve esse tempo todo a parceira ideológica gigante chinesa para acudir o governo amigo? Até o Brasil, em governos anteriores, enviou bilhões aos então parceiros e nunca mais viu a cor do dinheiro. Um sobrevivente das unidades militares de apoio à produção, o MAP, perguntou como o embargo pode ser culpado de terem-no enterrado apenas com a cabeça para fora, sob sol causticante, de terem-no espetado com baionetas, espancado, etc. Como o governo pode ser o responsável como o embargo pode ser responsável por desapropriações, prisões ilegais, tortura, etc. Foi o embargo que fez Che Guevara fuzilar vários cubanos também? A culpa pelos campos de concentração, por prisões, torturas e fuzilamentos na ilha é do embargo solitário norte-americano? O mesmo que permite a cidadãos norte-americanos enviar dinheiro aos cubanos, dinheiro imediatamente confiscado pelo regime democrático, entre aspas, da Cuba dolarizada? Na verdade, culpar o embargo é a mesma coisa que pedir livre mercado, que é o que Cuba odeia. Curiosa e contraditoriamente, defensores do pensamento subversivo e alinhados com Black Lives Matter vêm curtindo postagens em defesa da ditadura comunista cubana. Será que o adventista torturado pela ditadura Humberto Noble Alexander não era negro o suficiente? Há tanto discursinho em favor do outro, em dar voz e visibilidade ao outro, mas quando esse outro discursa sobre suas mazelas, não é ouvido, nem visto, nem validado. Agora seria a hora de os militantes de plantão fazerem algo em relação ao clamor do povo cubano e não descredibilizar a fala dele. Em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. Comunistas de iPhone vivem de delírio. Morar em Cuba não querem. Será que lá conseguiriam continuar construindo narrativas do alto de suas torres de marfim ideológicas e militando deliberadamente na internet como fazem por aqui? Bem, é um texto interessante, faz refletir, publicado lá no Adventismo Sólido. Aqui tem até uma sugestão de leitura, né, que manda para o site aqui do Conselho Federal de Medicina. Mais médicos, versão cubano-brasileira dos Feldsher soviéticos. É um texto bem interessante e vale a pena ser lido para conhecer realmente como a
os médicos de Cuba vêm sendo usados, instrumentalizados pelo regime. Enfim, aqui estão os vídeos que eu indiquei para vocês, né? E eu quero concluir esse vídeo aqui, repetindo que o objetivo é mostrar como a direita, a esquerda, na extrema conservadora, a extrema liberal, a igreja vem sendo atacada por todos os lados porque o dragão está irado contra a mulher. O dragão odeia a igreja. Então esses ataques serão comuns, né? Quanto mais o tempo passar, mais próximos da volta de Jesus, mais veremos ataques sendo desferidos contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. E essas coisas não devem nos espantar. Não é um videozinho na internet de um dissidente, de um crítico, que vai fazer com que nós abalemos a fé e percamos a nossa esperança. De modo nenhum. Na verdade, eu quero indicar para você também, deixa eu mostrar aqui de novo, indicar para você um texto que sempre me... De vez em quando eu volto a ele. Está aqui no meu blog também, eu vou deixar o link na descrição. A Esperança para a Igreja. Aqui, depois de fazer uma reflexão sobre o papel da igreja, eu coloco vários textos de Ellen White em que ela diz coisas como, por exemplo, a igreja débil e defeituosa, precisando de ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Deus tem na terra uma igreja que é o seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui, outro ali, mas um povo. Jesus amou a igreja e por ela se deu a si próprio. E ele a há de aperfeiçoar, refinar, enobrecer e elevar, de maneira que fique firme em meio às corruptoras influências deste mundo. Como o capitão do exército do Senhor derribou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor e serão derrotados todos os elementos oponentes. Não necessitamos duvidar nem temer de que a obra não avançará. Deus está à frente e porá tudo em ordem. Tenhamos fé de que o Senhor guiará com segurança ao porto a nobre embarcação que conduz o seu povo. Amém? Embora existam males na igreja, tenham que existir até o fim do mundo. A igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não está dirigindo. Ele se encontra no caminho errado. Mensagem Escolhida, volume 3, página 18. E vários outros textos que mostram realmente que a igreja triunfará. O povo de Deus conta com a sua direção, e os elementos que têm criticado, atacado e levantado calúnias contra a igreja, esses darão contas a Deus. E eu termino então esse vídeo exibindo aqui um pequeno vídeo que foi gravado pelo nosso irmão e amigo Abel Córdoba, ele que é cubano, gravou um videozinho explicando essa questão do embargo, que é usado muitas vezes como desculpa para que o regime comunista lá em Cuba faça as barbaridades que tem feito ali. Então, por favor, busque informações seguras, ouça aqueles que têm o verdadeiro lugar de fala e entenda que não devemos dar voz aos críticos, especialmente quando eles levantam calúnias contra o povo de Deus, contra a menina dos olhos de Deus. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente você e também a sua família. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos falar um pouco sobre o embargo econômico de Estados Unidos hacia Cuba. Começando que esse embargo, primeiramente foi há uns anos atrás, eu não lembro direito a fecha, do primeiro embargo dos Estados Unidos hacia Cuba. Foi um embargo sobre a exportação e importação de armas. Foi o primeiro embargo. E em 1960 foi quando os Estados Unidos implementou o embargo econômico hacia Cuba. Esse embargo atrasou um pouco, digamos, a evolução de Cuba, digamos assim. Porque ele, no começo, vem que era muito difícil para Cuba importar medicinas, recursos, essas coisas. Mas atualmente hoje na ilha, o que está acontecendo atualmente hoje em Cuba está tudo em contra culpando o bloqueio. Uma coisa que não é. A situação atual de Cuba é uma situação interna da ilha. É uma situação que Cuba tem vários países que fazem comércio com ela, turismo com ela, e não afeta em nada. Mas assim, em Cuba, sempre que acontece uma coisa, eles culpam o governo dos Estados Unidos e isso é chamado embargo econômico. Eles culpam sempre a CIA. Eu estava vendo umas reportagens aqui que as manifestações que estavam acontecendo hoje em Cuba eram financiadas pela CIA. Dá vontade de rir.
porque depois de vocês olharem, depois de aqueles que sejam atualizados com a situação atual de Cuba, dá para perceber que é uma situação interna do país. É uma situação interna do governo da ditadura comunista. Essa é a verdade. E Estados Unidos, Cuba, sendo inimigo dos Estados Unidos, implantou mercados em dólar americano. Eu estou tentando entender um pouco isso. Como que um país que é inimigo do outro, que tem um embargo desse país inimigo, implanta medidas econômicas na moeda desse país, dólar americano. Esses mercados que existem em Cuba em dólar americano têm todos os produtos só para os estrangeiros, só para aquelas pessoas que têm dólar americano. É bem difícil alguém comum do povo, ter acesso a esses produtos desse mercado, entendeu? Então, assim, a maioria das vezes é tudo uma mentira, tentando culpar o governo dos Estados Unidos, tentando culpar a Central de Inteligência dos Estados Unidos. Então, assim, a situação de Cuba, econômica, de medicamentos, de hospitais, tudo, é uma situação interna do país. Essa é a grande verdade, entendeu? Assim, afeta em alguma coisa? Afeta, é claro. Mas não como o governo fala, como todas as pessoas colocam esse embargo econômico como o grande criminoso da situação de Cuba. Não é nada disso, tá bom? Se você tem alguma dúvida da situação atual de Cuba, pode assistir no meu canal, Cubano no Brasil. Tá bom, galera? Espero eu tenha esclarecido algumas das suas dúvidas. Obrigado.